Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo João Almeida entrando para os nossos 5 minutos com Deus. Semana começando, quero profetizar uma semana abençoada, de livramentos, de provisão, de graça de Deus se manifestando na sua casa, na sua família, na sua vida. Que o Senhor possa te surpreender essa semana com visitações da presença, com manifestações poderosas que sejam marcadas em seu dia e sua semana. Estamos abrindo hoje o capítulo 8 do Evangelho de João. E vamos ler essa parte primeira, que é extraordinária. Foi a mensagem que eu ouvi no dia em que eu recebi Jesus como meu Senhor e o Salvador da minha vida. Essa mensagem para mim é inesquecível, porque não é só uma história contada na Bíblia, mas é a história que marcou a minha vida, me levando a Jesus e me fazendo encontrar o arrependimento e o perdão para os meus pecados. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei que mandou Moisés, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Uma das histórias impressionantes que nos ensinam várias lições sobre quanto Jesus valoriza o ser humano e o quanto ele busca do ser humano o arrependimento. A história é interessante porque ela é uma história que mostra um grupo de pessoas dispostas a matar uma pessoa apenas para provar que estão certas. A religião é desse jeito. Ela assassina pessoas em nome da verdade. Mas a verdade de Jesus não é a verdade que mata, é a verdade que liberta. E Jesus, então, está no lugar aonde nem era próprio para o apedrejamento, que era o templo. Mas eles quebram todas as regras simplesmente para ver se conseguem acusar Jesus de algo. A religião tem esse papel, o papel da acusação, da condenação. Trazem uma mulher pega em adultério. A grande pergunta é: cadê o homem? Ninguém adultera sozinho. Por que só a mulher estava ali? Eles estão aqui praticando um ato de injustiça e mesmo assim eles estão certos de que eles estão com a verdade. Eles tentam questionar Jesus em relação à lei de Moisés. A mesma lei que eles estão tentando usar para condenar a mulher. Jesus conhecia a lei. Ele, o Senhor, foi quem, através da presença de Deus, liberou a lei. Então, confrontar Jesus com a lei, um ato totalmente burro, mas movido pelo ódio que eles tinham por Jesus. Jesus se inclina, ignora eles, mas a insistência deles traz uma pergunta que até hoje vale para todos aqueles que resolvem apontar o dedo quando alguém cai. Quando alguém cair, seja você mais um joelho e não mais uma língua. Quando alguém cair, seja você aquele que estende a mão e não que aponta o dedo. Jesus fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, se você está sem pecado aí, atire a primeira pedra. Olhar para o outro achando que ele é culpado e sentenciá-lo à morte é trazer um veredito sobre si mesmo. E o final da história é interessante. Jesus diz para ela: eles não te condenaram, nem eu te condeno, mas tem algo importante. Vá e não peque mais. Você que errou, se arrependa. E ao se arrepender,
Mantenha a sua vida em obediência a Deus. E assim você vai desfrutar não somente do perdão, mas da graça que nos mantém conectados a Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos pelo teu perdão, porque o Senhor nos livra da condenação do pecado, da condenação dos homens, da condenação de Satanás. E é o teu sangue, Jesus, que nos justifica de todo pecado. É o teu sangue que nos perdoa, que nos livra. Que o Senhor possa nos conduzir sempre a uma vida de arrependimento e que nossa vida sempre esteja aos teus pés e que nós não sejamos aqueles que apontam os dedos, mas aqueles que estendem as mãos, para que possamos ser realmente representantes do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã nós não teremos os 5 minutos com Deus. Eu estarei em viagem, tá? Voltando para a Bahia, eu estou em São Paulo. Então a gente não vai ter como gravar na estrada. Mas quarta-feira nós voltamos e com certeza vai ser bênção. Continuando o capítulo 8 do Evangelho de João. Beijo no coração. Graça e paz.